Graça e paz, amados do Senhor, guerreiras do Deus vivo, né? Hoje nós estamos, na verdade, no 24º dia do nosso jejum de palavras. E Espírito Santo de Deus, eu sei que Ele tem falado, eu tenho repetido isso todas as vezes, é uma forma de profetizar na sua vida, né? Já que a gente tem aprendido do poder das palavras. Eu sei que o Espírito Santo de Deus tem feito uma obra linda no coração de vocês, refreando a sua língua, transformando as suas atitudes, através da palavra, amém? E hoje eu quero deixar uma palavra muito importante no seu coração, que o Espírito de Deus vem falar em nossas vidas agora, amém? E hoje, na nossa meditação, eu quero trazer uma reflexão diferente. Eu quero trazer um pouquinho da história de uma pessoa que, por causa da sua atitude de palavra, teve uma reação por causa da sua palavra. Uma palavra de dúvida gerou uma reação. Irmãs, quantas vezes você quer derramar todas as suas necessidades, todas as suas novidades, todos os seus conhecimentos, todos os seus sonhos, anseios, e aí você começa a falar, você fala para o teu próximo, para que ele te entenda, para que ele te ajude, para que ele te acolha, te console, te ouça, né? Muitas das vezes nós nos aprofundamos muito em nossos pensamentos e queremos compartilhar esses pensamentos, sejam eles pensamentos positivos ou pensamentos negativos, me entenda aí. Mas, se a gente for analisar, em outros momentos nós não conseguimos expressar em palavras o que sentimos naquele momento. Então, quando a gente não consegue expressar em palavras o que a gente está sentindo, o que a palavra de Deus nos ensina? O silêncio. O silêncio, muitas das vezes, ele é mais eloquente do que um turbilhão de palavras, porque ele diz muito mais do que muitas e muitas palavras. E a gente vai aprendendo isso com o tempo. E a própria palavra de Deus diz que é o seguinte, que sábio não é aquele que fala, mas aquele que ouve. E se você não puder elogiar, edificar, abençoar, bendizer alguém, né? Então, nisso nós temos que, em todo o tempo, ser bem seguro daquilo que nós estamos falando. E o Senhor, Ele nos agraciou com o dom de falar, de proferir palavras, mas Ele também nos alerta sobre o poder que elas têm. E é isso que nós temos falado o tempo todo. É como se fosse uma arma, né? Depois de disparada, ela não volta atrás. É isso que a palavra de Deus diz. Quando a sua palavra ela é ministrada, ela não tem como ela voltar atrás. E muitas das vezes a vítima, né, pode ser uma pessoa que está do seu lado, ou pode ser até mesmo você mesmo se ferir ou ferir alguém através dessas palavras. Tiago, ele nos descreve isso a respeito dessas palavras, do primor, do estrago que a nossa língua faz quando nós proferimos palavras impensadas. Ele diz que ela é como um fogo, no mundo de iniquidade. Ela tem o poder de contaminar todo o nosso corpo e é usada como um instrumento de serviço do maligno. Então, por isso, nós temos que estar atentos em todo o tempo a respeito dessa palavra. E você vê que ele continua nos exortando como a mesma fonte que jorra água doce e amargosa. Ela pode abençoar quanto amaldiçoar. Quando a gente estudou lá em Tiago 3, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Ele fala a respeito disso. Sendo assim, minhas irmãs, tem momentos em nossas vidas que o que o Senhor diz em todo momento é aquietarmos. É exatamente isso que nós temos tentado fazer em nossas vidas. O que? O jejum de palavras. É nesse momento que nós devemos aquietarmos, em que o silêncio é a resposta para todas as coisas. O silêncio é a resposta para a injustiça, o silêncio é a resposta para a justiça de Deus. Então, é isso que o Senhor vem nos ensinando em todo o tempo. E o lugar da Escritura
existe um lugar que o próprio Deus nos ensina. Você vê que é o seguinte, lá em Atos 8:32 diz o seguinte: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo e continua mudo como um cordeiro diante da tosquia, assim não abriu sua boca. Quem que ele estava se referindo aqui? Ao nosso Senhor. Amém? No versículo, em Isaías 53:7 também diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não se abriu a sua boca. Veja como isso é forte. Por isso que muitas das vezes o Senhor fica com a gente, ele diz, você pede resposta, você quer uma solução, Deus diz para você, aquieta-te, aquieta-te. Deus nos ensina em todo o tempo que o nosso silêncio é que vai fazer justiça a nosso favor. E um homem sábio, temente a Deus, um sacerdote, um profundo conhecedor da palavra, ele deve todo o tempo meditar nessas palavras. Então, por isso nós temos falado, por isso nós temos insistido nesse jejum de palavras, são 30 dias, e tudo para nos ensinar. Eu falei já em alguns áudios aqui, que a palavra de Deus diz o seguinte, que o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E o conhecimento que da palavra, que nos ensina como agir, a como proceder, a quando agir, a quando falar, a quando manter em silêncio, né? Então, nós temos que estar atentas a isso aí. Mas mesmo assim, muitas das vezes, o próprio inimigo, ele vem tentando agir como? Demonstrando incredulidade através das palavras. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de quem? De Zacarias. Quantas vezes a sua palavra é como a palavra de Zacarias? Começa a refletir se as suas palavras têm sido igual de Zacarias. A palavra de Zacarias, quando ele proferiu naquele momento, gerou incredulidade. E no mundo espiritual, é o que nós falamos, a palavra ela vai gerar uma ação. Olha, a palavra de Deus diz o seguinte, Zacarias era um homem casado com Isabel, prima de Maria. Ambos, a palavra de Deus diz que eles eram idosos. Sua esposa também tinha outra situação. Ela era o quê? Estéril. Nós sabemos duas situações aqui que não iam contribuir. Eles eram idosos e ela era o quê? Estéril. Então, uma vez por ano, era escolhido por sorte um sacerdote que iria adentrar ao santuário, no templo do Senhor, para oferecer incenso. Assim diz a palavra. E naquele dia, a sorte veio em cima de quem? De Zacarias. E ele então feliz, a palavra de Deus diz que ele entrou no santuário e foi surpreendido com a presença do anjo Gabriel, que lhe trouxe boas novas. Olha para você ver, o anjo veio com a palavra de boas novas para a vida dele. O que o anjo diz a Zacarias? Ele disse o seguinte, que a sua esposa ficaria grávida e que teria um filho, chamado João, que seria consagrado ao Senhor. Ele não diz só, ele diz, foram várias boas novas aqui, né? Que ele diz o seguinte, que ele teria um filho, né, chamado João, que ele seria consagrado ao Senhor, cheio do Espírito Santo e que convenceria a muitos do arrependimento dos seus pecados, e eles converteriam-se ao Senhor Deus. Naquele momento, naquela hora, o que Zacarias devia ter feito? Nossa, glorificado, exaltado, nossa, meu Deus, que maravilhas. Mas Zacarias, através de uma palavra de dúvida, olha o que ele disse. Antes dele falar, ele deveria ter pensado naquilo que ele estava falando. Muitas das vezes nós somos assim, nós não pensamos naquilo que nós estamos proferindo, a palavra que vai ser lançada. E com isso, essa palavra gera uma reação. Ele disse assim, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada de idade. E respondendo ao anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Isso está em Lucas, capítulo 1, do versículo 18 a 19.
Minha irmã, é o que eu falei, toda palavra vai gerar uma reação. Primeiro, essa palavra que ele proferiu, que Zacarias proferiu, Deus viu como aquilo de incredulidade. Deus envia um anjo para falar com Zacarias. Quantas vezes Deus envia anjos para falar com você? Para te dizer, olha, eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou trazer de volta, eu vou te prosperar, eu vou te dar saúde. Mas você, através das palavras, você gera uma incredulidade no seu coração. Não só no seu coração, mas no coração de Deus, aquele que te prometeu, aquele que te falou. A palavra dele é que tem poder. E que logo após, qual foi essa reação? A palavra de Deus diz que imediatamente ele foi exortado e punido. Sabe como, minhas amadas? Ficando mudo. Ficando mudo. Sendo coagido a praticar o quê? O jejum de palavras, né? Ele não podia falar mais nada. Até o nascimento de João. E eis que ficarás mudo, assim diz a palavra, e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Porquanto que? Qual que foi? Por que isso foi gerado? Porquanto não crestes nas minhas palavras. E a seu tempo se hão de cumprir. Quer dizer, que independente da forma como que da incredulidade de Zacarias, Deus não volta atrás da palavra dele, Deus há de cumprir a palavra. Independente se você não crê, Deus é homem para sustentar a palavra dele. Se você não crê, mas Deus vai sustentar a palavra dele, porque ele é fiel em todo o tempo. Irmãos, diz a palavra o seguinte, que o povo que estava esperando Zacarias e maravilhoso com tanto com a demora dele, por que ele demorava tanto no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que determinados dias do seu ministério voltou para sua casa. Irmãos, e depois daqueles dias, a palavra diz que é o seguinte, que Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses ela se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Está escrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 20 ao 25 e do 62 ao 65. Irmãos, nós temos que atentar. Nós precisamos nos atentar. Muitas coisas nós não temos recebido ainda por causa da nossa incredulidade nas nossas palavras. A falta de pensar, de profetizar palavras certas no meio das circunstâncias. E quando ele sai, a palavra de Deus diz o seguinte, perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha para escrever, escreveu, dizendo, seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca lhe se abriu, e a língua lhe soltou, e falava e louvando a Deus. O que aconteceu com ele naquele momento? Muitas vezes pode acontecer conosco, diariamente acontece com nós. Nós dificultamos o agir do Senhor em nossas vidas, em nos abençoar, em cumprir a palavra dele em nossas vidas, em virtude do quê? Do nosso muito falar. Pronunciamos muitas vezes nossas incredulidades, as nossas murmurações, até amaldiçoamos nós mesmos e as outras pessoas com as palavras pronunciadas impensadas, porque nós devemos pensar antes de falar. Quantas vezes você fala uma palavra e você arrepende do que falou, porque foi uma palavra que você falou sem pensar. Então, minhas irmãs, que nós venhamos aprender com esse jejum de palavras, a praticar o silêncio. O silêncio que eu falo, o jejum de palavras, é justamente, por exemplo, as palavras que nós não devemos falar, proferir, que vão gerar incredulidade, que vão gerar maldição, que vão gerar angústia, rancor, mágoa no coração das pessoas, não só nas pessoas, mas no coração de Deus, porque Zacarias aqui naquele momento, ele gerou tristeza no coração de Deus, porque Deus vai lá e promete uma coisa para ele e ele não acredita. Muitas vezes você tem sido assim. Deus promete para você, Deus te fala, eu vou fazer, eu vou realizar, e você não acredita, você fica na dúvida, você pensa, eu vou desistir porque não vai acontecer.
né? Então que isso fique de alerta principalmente para nós mulheres. Você vê que tem ditados aí que falam que as mulheres, nós mulheres falamos muito mais. E não está errado, não, nós falamos muito mesmo. E outra coisa, nós temos que vigiar porque nós falamos tanto e muitas das vezes, grande parte das nossas palavras são impensadas. Nós precisamos voltar o nosso pensamento para o Senhor, nós precisamos ter cautela. Muitas vezes nós gostamos de expressar em palavra aquilo que nós estamos sentindo. Nós temos que dominar os nossos sentimentos, para que esse sentimento não venha gerar uma fala que vai contribuir para a nossa falha, para o nosso sofrimento, para a nossa dor. Amém? Então, antes de falar, medite, entregue a sua conversa, tudo ao Espírito Santo, para que Ele possa te abençoar, te dar sabedoria ao falar. Irmãs, se você não sabe o que falar, quer o maior conselho para você? Cale-se. Se você não sabe o que falar, se você não sabe o que fazer, cale-se, não faça nada, quieta-te, pois o próprio Deus te diz isso. Pratique o jejum de palavras. Com certeza Deus vai te abençoar. Com a mudança das nossas atitudes, os nossos lábios, a palavra de Deus diz o seguinte, que eles destilarão mel e vida a todos que se aproximarem de nós. Porque lá em Provérbios 16, 24 diz o seguinte, as palavras suaves são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Amém? E eu termino essa palavra com mais um versículo que diz em Salmo 119, 103, que eu acho que eu já falei aqui também. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel e a minha boca. Que esse aqui seja a sua oração nesse momento. Que as suas palavras, tanto para a sua vida, tanto para a vida das pessoas que estão ao seu lado, sejam doces. São doces. Tão doces como mel quando sai da tua boca. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar agora e clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por essa palavra, Pai. Ensina-nos a todo tempo, Pai, se não tivermos nenhuma palavra para edificar, que nós possamos calar, que nós possamos nos aquietar, ó Pai. Em todo tempo nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.